uma foto feita com iluminação natural, provavelmente a luz de um abajur. Dá para ver pela forma da sombra, né? Em relação ao enquadramento, foi utilizado o corte total, bastante proporcional, está muito bem feito. E em relação ao foco, temos aqui o foco aqui nos elementos frontais da nossa imagem. Os elementos de trás perderam um pouco o foco. Então, minha sugestão para essa foto seria provavelmente o uso de uma abertura menor, abertura por volta de f8 ou f11, e o foco sendo feito aqui na posição mediana do prato, para que a gente consiga uma profundidade de foco maior. Nós conseguimos ver que o foco foi feito aqui, ó, desde a ponta do prato até o início desse pratinho aqui do tempero. Já a parte de trás está fora de foco. Em relação à exposição, não teria aqui nenhum comentário. Talvez em relação a bolas de branco, a foto está um pouco amarelada, né? Nós podemos aqui, ó, tentar trazer um pouco mais para os tons reais. Agora sim, vejo que o prato está com a coloração mais branca, né, mais real em relação ao original. Talvez um corte para eliminar um pouquinho aqui esse excesso de preto aqui atrás, talvez ajudasse também. Uma última tentativa seria usar o flash da máquina como fill-in, não como iluminação principal, mas um flash bem fraquinho, talvez como um regulado em -2, para suavizar a sombra do prato e esses pontos pretos aqui, ó. Então seria só uma luz complementar, não a luz principal. Vamos ao próximo. Novamente a foto de comida. Aqui a gente já pode ver que houve um pouquinho de superexposição, principalmente aqui no creme da batata. Vamos confirmar aqui com o Lightroom. E nas manchas vermelhas, né, aqui no prato e aqui na batata, a gente vê que houve perda da imagem. Então ficou um pouquinho superexposta. E o erro da máquina deve ser ao fato de ter muitos elementos pretos nessa imagem aqui da mesa. Com isso, ela acabou levantando a exposição, deixando a foto clara demais no cálculo automático. Em relação à profundidade de campo, está bastante razoável, né? Tem um pouquinho de perda de foco aqui no começo, aqui do lado direito da costela, um pouquinho de perda de foco aqui no final do prato, mas no geral o foco está muito bom. A abertura f4 foi praticamente suficiente. Talvez 5,5 f8 fechasse aí com chave de ouro a abertura. Em relação ao corte, talvez eu possa fazer um pouquinho de corte aqui para eliminar um pouco do excesso de preto e o excesso de madeira, sem tocar ali no prato. E com esse corte aqui consigo realçar um pouquinho mais o prato. Baixando um pouquinho mais a exposição, consigo aqui reviver um pouco melhor as cores do prato. Vamos comparar com a exposição original. É quase imperceptível, né, a diferença em relação à foto original, mas aqui no meu monitor eu consigo perceber um pouquinho melhor a definição das cores após ter reduzido um pouco a exposição. Parabéns aí para o fotógrafo, vamos para a próxima foto. Belíssima foto, regra dos terços muito bem utilizada, ponto do foco aqui é muito bem feito aqui, né? Essa parte do skate. Então vamos fazer a leitura dos terços. Veja aqui, olha, o skate ocupando 2/3 da imagem, a pessoa ocupando este terço e este terço aqui, ó, dando uma folga neste canto inferior esquerdo aqui, ó. A foto está belíssima, muito bem feita, e talvez o meu único comentário seja que esse tênis não ficou muito bem definido aqui nessa foto. Talvez essa foto sem o tênis ficaria mais bela, ou talvez um outro enquadramento onde o tênis pudesse aparecer um pouquinho melhor. Mas a foto está belíssima, muito bem feita mesmo. No pós-processamento eu colocaria talvez um pouquinho de luz aqui embaixo, ó, algo como isso, só para fazer uma pequena correção de luz em relação à foto original. Vamos fechar aqui a regra dos terços e fazer uma comparação em relação à exposição. Veja só, com um pouquinho de iluminação de sombra, como eu obtive um ganho e uma equalização melhor dos tons da imagem, principalmente nessa parte aqui. Mas a foto está belíssima e parabéns. Vamos à próxima imagem. Olha aqui, ó. Dessa vez, né, é o contrário do que eu falei, houve uma atenção maior ao tênis e já houve o corte aqui das rodas do skate. Essa foto eu gostei menos do que a foto anterior. A foto anterior que mostra as rodas do skate eu gostei mais. Então, colega, talvez a minha recomendação seria fazer essa mesma foto colocando todo o tênis sem cortar a ponta e as rodas aqui do skate aqui, ó. Então um pouquinho mais para trás, utilizando ainda essa sua ideia de a grande angular aqui, que deu essa profundidade muito boa para a imagem, e um pouquinho só de atenção ao ponto do foco. Olha que agora ficou aqui no meio aqui do skate. Então talvez colocando as rodas e fazendo uma abertura um pouco menor, você consiga um pouco melhor aqui a profundidade de foco. A foto também está bastante bonita, mas ainda preferia a foto anterior. Mas a leitura da foto aqui está muito no meio, muito centrada na imagem. Por isso eu não gostei tanto em relação à foto anterior. Vamos à próxima. Belíssima foto aqui, né, da flor. Muito bem calculada a exposição, muito bem, a definição de foco está belíssima, né? O reflexo da flor aqui completa aqui a imagem, está realmente muito bem quadrado aqui. Em relação à regra dos terços, ó, podemos ver aqui o ponto ouro, olha, no reflexo e aqui na parte superior, né? Está muito bem quadrado mesmo. Talvez um pequeno ajuste de corte, a gente consiga aqui uma outra leitura, trazendo a flor aqui um pouquinho mais para o ponto ouro,
para que ela saia um pouquinho, né, dessa parte central, sem cortar o reflexo da imagem aqui, porque ficou muito bonito mesmo. Parabéns aí ao fotógrafo, também está belíssima a imagem. No pós-processamento poderia haver um equilíbrio aqui um pouquinho entre as sombras e uma redução aqui da exposição. Olha, clareando um pouco as sombras e diminuindo o que está super exposto, a gente consegue um equilíbrio maior em relação à foto original. Veja que a sombra, como aparece a foto melhor aqui, né, do que a foto original, e o excesso de branco da foto original também acaba desaparecendo aqui no pós-processamento. Belíssima foto, vamos para a próxima. Muito bem feita também a foto, né? Profundidade de foco perfeita. Foco aqui muito bem feito no macaco, o foco não está na grade, o foco foi feito aqui no macaco, muito bem feito. A transformação do preto e branco também está belíssima. A adição aqui dessa moldura aqui no canto também agregou uma qualidade muito bonita à foto. A princípio, a única recomendação é em relação a essas mãos do macaquinho aqui, ó, que acaba atrapalhando um pouco a imagem. Então, eu sugeriria recompor a foto colocando todo o braço do animal, ou no caso do pós-processamento, acabando cortando aqui um pouquinho a mãozinha dele, porque ali acaba que ficou meio perdida da forma como que ela está. Se ela estivesse um pouquinho mais inteira aqui a mão, né, os dedos completos, talvez ficaria mais bonito. Mas dessa forma aqui com 2 ou 3 dedos, talvez não esteja tão bonita assim. Em relação ao corte original, a gente vê aqui a cabeça do macaco bem próximo do ponto ouro. Então está muito bem feito. Olha aqui a cabeça ocupando 2/3, né, da imagem. O animal inteiro ocupando esses 2/3 aqui da foto. E esse 1/3 aqui de folga. Muito bonito aí o corte aí, parabéns também pela conversão em preto e branco, está muito bem feita. Exposição também corretíssima. Próxima foto aqui também perfeita, mesma atenção da foto anterior, olha aqui os 2/3 muito bem observados para a arara, né? 1/3 de folga aqui, o olho da arara bem próximo do ponto ouro, olha aqui, muito bem feito, foco está perfeito, profundidade de campo aqui também está muito bonita, né? Com abertura 5, que fez o desfoque muito bem feito aqui do fundo. Parabéns aí, nenhum comentário a mais, a não ser talvez cuidado aqui com esses limites da imagem para não cortar aqui a ponta dos dedos, né? Fora isso, a foto está belíssima, né? Olha aqui o foco aqui muito bem feito aqui. Parabéns aí para o colega. Novamente aqui uma foto também muito bem feita, e aqui a gente consegue ver que houve um problema aqui de foto tremida. Olha, parece fora de foco, um pouco fora de foco, mas não é fora de foco, é foto tremida. Isso aconteceu por conta da velocidade muito baixa, olha, 1/4 de segundo. Então, colega, aqui as observações seriam, em primeiro lugar, atenção à velocidade, né? Usar a velocidade um pouco mais alta. E essa coisa aqui, não sei se é uma folha ou uma planta, que acabou atrapalhando um pouquinho aqui a visualização da coruja. Em relação ao enquadramento, está muito bem feito. Olha aqui a regra dos terços aqui, né? A coruja ocupando esses 2/3 e esse terço de folga aqui do lado esquerdo, muito bem calculado. A única observação mesmo é a plantinha aqui que acabou atrapalhando um pouquinho a imagem, mais do que a própria grade. Próxima foto. Foto aqui do nosso colega surfista. Essas fotos são um pouco difíceis de fazer, principalmente por questão da posição do sol. Veja que o sol está aqui nas costas aqui do colega surfista e acabou ficando praticamente só a silhueta, né? A gente não consegue ver o rosto dele. Fazendo um pouquinho de pós-processamento aqui, talvez eu consiga clarear um pouco, mas não muito. Em relação ao enquadramento, né? Novamente, objeto centrado, é uma leitura que eu não gosto muito. Então, como o movimento dele é para cá, para esse sentido, né, para a direita, eu faria um corte colocando ele no ponto ouro, eliminando todo esse excesso de marca do lado de cá. Então, vamos fazer essa sugestão aqui, né? Só para a gente ver como é que fica. Eliminar um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo, para tentar um retângulo melhor da foto. E agora sim, seria minha sugestão de corte. Dando um pouco mais de atenção ao nosso colega surfista, colocando ele num ponto ouro aqui da imagem e ressaltando ainda, né, essas cores bonitas do mar aqui, né, que ficou o azul, um pouco do verde e o branco, muito bem feito aqui. O que faltou realmente é uma iluminação do rosto do nosso colega. Dificilmente a gente consegue isso por flash, somente flashes especiais conseguem iluminar essa distância. O horário em que foi feita essa foto, com o sol batendo aqui nas costas, não ia ser possível mesmo iluminar o nosso colega surfista. Talvez ele numa outra posição, na posição contrária, do lado de cá, com o corpo virado para a esquerda, talvez a gente conseguisse iluminar o rosto dele. Ok? Vamos para a próxima. Olha aqui, a foto de flor e vejamos que o centro do foco está aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, quase de dentro da flor, e é o contorno da flor também aqui tem um foco muito bem feito.
Já aqui, ó, essa parte aqui, né, o pistilo da flor está um pouco fora de foco, né, e o contorno dela também um pouquinho fora de foco. Então, atenção, colega, principalmente nossos pontos para a escolha de uma abertura mediana, em torno de F11, para que a gente consiga uma profundidade maior de foco e atenção aos principais elementos, né? Que talvez, na minha opinião, a parte mais bonita da flor seja essa parte aqui em amarelo, essa ponta aqui do pistilo. E aqui a gente acabou ficando um pouco fora de foco. Em relação ao enquadramento, né? Está bem posicionado, veja aqui, ó, 2/3 da imagem, uma folga aqui de 1/3 do lado de cá, enquadramento aqui do centro da imagem bem próximo do ponto ouro, e o ponto amarelo, que seria aqui esse centro aqui, acabou ficando muito no centro da imagem. Então, talvez um outro enquadramento, eliminando um pouquinho do lado esquerdo da imagem, a gente consiga trazer o pistilo aqui mais próximo desse ponto ouro aqui, ó. Fora isso, dá uma foto bem bonita, né? Uma iluminação maior aqui. No pós-processamento eu também aumentaria um pouco as sombras e diminuiria um pouco o branco para ter um pouquinho mais de equilíbrio nos tons. Veja que aqui, ó, aumentando um pouco as sombras eu ressalto o verde e diminuindo um pouco o branco eu ressalto aqui o colorido da nossa flor aqui, ó. Vamos fazer uma comparação em relação à foto original. Veja como eu consegui ressaltar melhor as cores e diminuir o excesso de branco da foto fazendo um ajuste de pós-processamento em relação aqui aos tons claros e escuros. Vamos para a próxima.